Olá, meus alunos de Metodologia do Trabalho Científico, professor Sidney Proetti, aquele que vocês conhecem como professor Proetti, né? Vamos hoje com um assunto, ou com alguns assuntos muito importantes para continuar, não é, o aprendizado de vocês sobre metodologia do trabalho científico. Então hoje nós temos 4 assuntos que nós vamos falar. O que é um fato, que quando a gente analisa um fato, como se faz uma observação científica, o que é a hipótese, qual a importância dela, e da hipótese chegar ao conhecimento que nós chamamos em lógica de lei. Muito bem. A ciência ela sobrevive, ou ela vive, na verdade, para analisar fatos, fenômenos, ocorrências importantes, coisas que realmente interessam ser estudadas pelos pesquisadores, porque melhoram a vida humana, melhoram a convivência da vida humana, traz evolução. Então, fatos são acontecimentos que podem ser coletados, observados, estudados, às vezes recriados, né, para entender o porquê acontecem, como e por que acontecem. Isso é muito importante. Então, não se dá início a um estudo científico se um fato não é importante, se não interessa para os pesquisadores, né? Então, todo fato ocorrido, se é possível recriá-lo, não é? Eu vou partir para uma observação, para entender, lembrando que inicialmente toda observação ela parte de um estudo empírico e vai para um estudo científico, não é? E toda vez que eu elaboro uma observação, que eu faço uma observação, eu penso em criar hipóteses, porque a hipótese é uma norteadora de estudo, ela me ajuda, ela é uma resposta provisória. Por que este fato aconteceu? Eu acredito que aconteceu por causa disso e daquilo. Esse disso e daquilo é uma proposição, é uma hipótese. É uma explicação antecipada sem o fato ter sido estudado. Mas o pesquisador ele tem essa condição pela forma de pensamento científico dele. Elaborou-se uma ou mais hipóteses para o estudo de um fato, eu vou para uma nova observação, eu vou para a experimentação, eu vou para o ponto de testagem, de testar hipóteses. Será que essa hipótese é verdadeira? Será que parte dela é verdadeira? Ou será que essa hipótese tem que ser refutada, tem que ser descartada, porque ela não serve? Depois da experimentação, quando eu descubro a verdade dos fatos, eu generalizo. Ele se torna lei, ou seja, se torna um conhecimento em lógica, em metodologia científica. Mas vamos então estudar o que é uma observação. Observação é um método, né, científico para entender a composição de um fato, de um objeto de estudo. Então, quando eu observo, eu examino. Estou examinando um fato, ou seja, estou vendo com critérios, com planejamento sistemático do que vai ser feito. Então, toda observação, na verdade, é um exame. A observação é a consideração atenta, é considerar de forma atenta e detalhada um fato estudado. Então, a observação é a consideração atenta e detalhada dos fatos com o objeto de descobrir suas causas e formas de comportamento, ou seja, como ocorreu, como se desenvolveu. Então ela responde como e por que os fatos acontecem. Então a observação ajuda nisso, é muito importante. E ela tem que ser planejada. O que vai ser observado, por quanto tempo, como vou observar, quem é o observador. Ela tem que ter precisão, tem que ser detalhista, tem que ser criteriosa, não é? Se ela é precisa, ela é metódica. Ela tem partes, ela tem primeira, segunda, terceira fase. Ela tem que ser orientada. Quem orienta uma observação são as hipóteses. Tem que ser minuciosa, porque ela é precisa, por particularidades do fato, por detalhes. A observação ela tem que explicar o porquê um fato ocorreu, como ele ocorre. Portanto, ela é rigorosa, ela tem rigor científico, se ela é rigorosa, ela tem método, ela é um método de observação. E toda observação é qualitativa. Lembrando que uma análise qualitativa é aquela que visa a entender. Então, um entendimento visa entender o desenvolvimento, por que
e como o fato aconteceu. E ela é objetiva, tem o objetivo de observar, entender o porquê aquele fato aconteceu. Se não tem essas partes, não é uma observação científica. Como tudo em metodologia, tudo em lógica formal, tem regras e normas, como tinha a análise, a síntese, vocês lembram bem na aula passada, a observação também tem suas regras, tem suas normas. A observação interna, quando eu observo fatos internos, quando um psicólogo observa uma pessoa, ele observa o quê? Pelo seu comportamento, pelo que ele externaliza, pelo que ele fala, ele observa a forma de pensar. Então, a psicologia estuda o comportamento do indivíduo, não é isso? Então, eu vou entender internamente o que pensa aquele indivíduo. E ela pode ser externa, quando observa fatos exteriores, de forma objetiva. Comportamento de um grupo reunido, não é? Então, ela requer 3 condições, a observação externa. Primeiro, condição física, intelectual e morais. Isso aqui é do observador, meus alunos. Vejam bem, quando eu faço mesmo uma observação interna, né? Eu abro esse parênteses. Mas a observação externa, ela requer condição física. Se eu vou observar um fato, eu tenho que estar fisicamente bem. Eu não posso estar doente. Os equipamentos que eu uso para gravar, para filmar, para sondar este fato, também tem que estar fisicamente bem, senão minha observação pode sofrer alterações e problemas. A minha condição intelectual, vocês lembram de quando eu falei do espírito científico, das condições morais e intelectuais? Então olha só, eu tenho que ter espírito observador, né, para verificar detalhes, eu tenho que ser sagaz, perseverante, perspicaz, bater na mesma tecla até entender o que acontece. Curiosidade, se não houver curiosidade, eu não vou entender por que um fato acontece, como acontece. E espírito objetivo, objetividade, né? Olha, prender a atenção à realidade de um fato, isso é muito importante então. E as condições morais, lembra quando eu falava da imparcialidade, da neutralidade de um estudioso? Olha, as condições morais denotam coragem e imparcialidade. Então, quando você observa uma guerra, por exemplo, você está dentro da guerra sem ser o soldado. Então, essas condições físicas, intelectuais e morais são essenciais em uma observação externa. Porque nem sempre eu tenho segurança para observar. Os pesquisadores do oceano, das matas, das selvas, da flora, da fauna, se eles não tiverem essas condições, eles não vão nem para o meio do mato para observar se ele tem medo de cobra, se ele tem medo de bicho, de aranha. Então ele tem que estar com essas condições preservadas íntegras. Agora, como eu falei de regra, tem 2 regras fundamentais para uma observação, já que ela é metódica, planejada, tem que ser minuciosa. Primeira coisa, a observação deve ser precisa e exata, porque se eu não... Lembra da análise? Se eu não passar por todos os intermediários, eu faço observação por uma análise. Então, precisa, calculada, muito bem planejada, com riqueza de detalhes, para que eu tenha exatidão nas respostas. E ela deve ser metódica. Tudo que é metódico é feito com métodos. Tudo que é metódico é feito por métodos. Tudo que é planejado, pensado, organizado é metódico. Então, se eu não faço uma observação com precisão, com riqueza de detalhes, eu não tenho exatidão nos dados encontrados, é porque o meu método foi falho. Então, o planejamento, a organização de uma observação científica é fundamental. Por quê? Porque eu vou analisar hipótese. E uma hipótese é o quê? É uma verdade provisória. Uma coisa que é provisória não é uma coisa definitiva. Então, por que aconteceu tal fato? Vamos elaborar 3 hipóteses. Houve uma batida de carros. A primeira hipótese pode ter falha humana. A segunda pode ter falha técnica. Terceira pode ser por imprudência. Então eu tenho 3 hipóteses. Uma das 3, ao terminar o estudo, ao decorrer do estudo, pode se confirmar. 2, pode ser as 3 confirmadas ou nenhuma confirmada.
Por quê? Porque uma hipótese está sob tese, uma coisa que eu vou comprovar. De onde que vem, ó? Hipó, debaixo de, sob, e tese significa proposição. Então é a proposta de um estudo, é o que se está suposto como explicação antecipada. Por isso que a hipótese é uma explicação provisória. Ela orienta a experimentação e as equipes que se destinam ao esclarecimento de fatos desconhecidos. As equipes de pesquisas, na verdade. Ok? Como tudo em lógica e metodologia tem regra, a hipótese, por ser uma explicação provisória, algo que está sob investigação, primeira regra, deve ser necessária. Se a hipótese não é necessária, eu nem crio a hipótese. Segunda regra, deve ser possível de ser avaliada, de ser testada. E a terceira, deve ser verificável. Se a hipótese é necessária, é possível de ser verificada, a hipótese é válida. Senão, ela elabora a hipótese. Pensando e lembrando que a hipótese é exatamente uma explicação provisória. Eu ainda estou iniciando o fato, eu ainda não tenho nem 30, 40, 50% do estudo de um fato. Eu estou ainda sob hipótese. Então, quando duas pessoas têm um conflito dentro de uma organização, eu vou hipotetizar. O conflito deve ter acontecido por falta de bom comportamento de um deles. Por um dos dois ou os dois terem infringido uma regra da empresa. Por alguma desavença. Eu não sei o que aconteceu. Estou hipotetizando. Estou criando uma explicação antecipada. Depois de averiguar, de examinar, de observar o fato com precisão, com detalhes, eu vou descobrir os motivos, as causas. Por quê? Porque o que me interessa é a verdade. A lei, não só a lei jurídica, não vejam aqui somente lei, né, como a parte jurídica do nosso estudo, mas a lei em lógica é entendida como relação, como ligação, ou seja, o que liga a causa ao efeito. O efeito foi a discussão entre duas pessoas dentro da empresa, como o exemplo que eu citei há pouco. Mas o que originou isso? O que ligou esse efeito foi a causa. Então, a relação entre causa e efeito é o desenvolvimento de um fato. É o que eu vou estudar. O desenvolvimento, porque eu já sei o efeito, para descobrir sua causa. Então, olha, o que me interessa em estudos científicos, de uma observação científica, é descobrir causas. O que causam determinados efeitos. O efeito, normalmente, a gente já sabe. Teve uma causa para um ou mais efeitos. O que eu quero descobrir é a ligação entre causa e efeito. Olha, a ligação entre causa e efeito é a lei. É como se desenvolve, é a relação. Então, a relação entre a causa de um problema e o seu efeito é que nós chamamos de lei. O que relaciona isso? Por que eles entraram em conflito? Por que a minha empresa teve maus resultados no mês de abril? O que causou? Eu vou buscar essa ligação. Resultado ruim no mês de abril de faturamento de uma empresa, qual ou quais foram as causas? Quando eu estudo o que liga a causa ao efeito e vice-versa, eu tenho estudo de observação científica. Essa foi minha contribuição com vocês hoje na nossa videoaula, ou no nosso encontro, na verdade, né, de quinta-feira no Teams. Eu vou bater um papo com vocês melhor sobre tudo isso, vou citar mais exemplos, como a gente tem feito ultimamente. Muito obrigado, tenham um dia maravilhoso.